Senhor presidente, retorno a esta tribuna justamente fazer alguns contrapontos do que foi dito e reforçar a responsabilidade em justamente garantir o cumprimento das determinações judiciais. Porque quem está como ordenador de despesas de uma secretaria que lida diretamente com a vida das pessoas, é preciso ter responsabilidade. Responsabilidade de cumprir as determinações judiciais. E a Secretaria Estadual de Saúde, através do secretário Marcos Pacheco, não se negou a cumprir estas decisões judiciais. E já foi discutido, já foi amplamente falado pelo deputado líder do governo, Rogério Cafeteira, também pelo deputado Eduardo Braide. Mas eu quero justamente fazer um comparativo com o modelo que então era feito, porque às vezes a pessoa se enche justamente no direito de fazer uma cobrança, mas esquecendo como era feito. Amigos, eu sou de Imperatriz. E lá tem um processo, justamente uma ação civil pública, de número 383.2014.8.10.0044, que teve a distribuição no mês 4 de 2014, na Vara da Fazenda Pública, como titular, o juiz titular, Dr. Joaquim da Silva Filho, que é justamente, tem como autoria o Ministério Público do Maranhão, através do doutor André Eduardo, através da doutora Aline, da doutora Naíma, e que tem como réu o então secretário estadual de saúde, o senhor Ricardo Murá, que tem como réu o senhor Ricardo Murá. Justamente eu quero fazer esse contraponto no que diz respeito a cumprir as determinações judiciais, porque esta ação civil pública, repito, que tem como autor o Ministério Público, ela coloca justamente o contrário da ação que o governo agora está fazendo. O governo cumpre as determinações judiciais, mas até então, sobretudo quando não tinha o tratamento de radioterapia gratuitamente em Imperatriz, o que já tem agora, que já foi instalado na gestão do governador Flávio Dino, até então, as demandas que eram colocadas, vinha a ordem judicial e não se pagava. Eu digo isso porque eu, como vereador à época naquela casa, acompanhei a senhora Erenice, fomos à promotoria, fomos à defensoria, foi a determinação para pagar o tratamento de radioterapia, não foi feito, foi obrigado a fazer o bloqueio de verbas públicas, e ainda assim uma luta para sair, isso ano passado. Saiu no sábado, e ela teria o direito de começar o tratamento na segunda-feira, pois no sábado ela morreu na fila. E a exemplo dela, muitos outros pacientes também demandaram contra a Secretaria Estadual de Saúde à época, e essa ação civil pública, um texto que é colocado aqui, tais demandas são apreciadas pelo Poder Judiciário, mais precisamente pelo juiz da Fazenda Pública, o qual determina liminarmente a concessão do requerido na demanda judicializada, cujo cumprimento é realizado conforme o entendimento da Secretaria Estadual de Saúde, cujo titular é o demandado, que mesmo diante da determinação judicial, utiliza-se de uma falsa discricionariedade para cumpri-la, ou causando desta forma uma seletividade inaceitável entre a população usuária, que tem como a última esperança a sobrevida através do Poder Judiciário. É justamente essa seletividade, escolher quem vai viver ou quem vai morrer. E é justamente essa situação que é colocada, e cito aqui alguns pacientes, a exemplo do senhor José Pereira Melo, a exemplo do senhor Raimundo Francisco de Araújo,
que exigia o tratamento com radioterapia e que teve o bloqueio das verbas e veio a óbito, inclusive. E é exemplo de tantos outros. E aqui, justamente, tratando o processo extenso, a ação civil pública, mas colocar justamente aqui justamente o texto final de cada um, mesmo diante da ordem judicial, o demandado até o momento não cumpriu o determinado. No outro caso, do senhor Raimundo Francisco de Araújo, que veio a óbito, também o texto final. Mesmo diante da ordem judicial, o demandado não cumpriu espontaneamente com o determinado, pelo que foi determinado o bloqueio, a quantia de R$18 mil diretamente das contas do Estado do Maranhão, o que não foi suficiente para evitar o óbito do assistido, ocorrido no dia 21 de setembro. E assim por diante. Todos esses fatos têm a mesma conclusão. A justiça determinava algo e não era cumprido. Era obrigado a fazer o bloqueio das verbas públicas, o que demanda tempo, e essas pessoas não tinham esse tempo, e infelizmente muitos morreram na fila. E destacar também a maneira diferente que foi tratado um aliado, ainda na gestão passada. Um aliado, o ex-prefeito de Timbiras, o senhor Robson Alvim, que na época, justamente, teve também uma demanda que foi judicializada através de uma ação civil pública, mas esse aliado, inclusive, estampado publicamente o apoio político, este foi pago. E a diferença de valores, o senhor Robson Alvim justamente teve custos em mais de R$500 mil. E descrevo, referente a R$86.680, referente à contratação de serviço de transporte aéreo tipo UTI para o paciente Robson Alvim. Outra despesa, outro custo, R$220 mil, favorecido Hospital 9 de Julho, referente ao tratamento em câmara hiperbárica aos pacientes Robson Alvim, da mesma forma. Também favorecido Hospital 9 de Julho, R$215 mil, o mesmo paciente. E é justamente, senhores, esta situação que a gente coloca. Não adianta vir aqui e chegar, esquece o passado, não olhe para o passado. Amigos, o governador Flávio Dino, através do secretário estadual de saúde, ele não fugiu das responsabilidades. Ele justamente cumpriu a decisão judicial, coisa que não acontecia antes. A ação civil pública continua justamente tramitando. E é justamente esta diferença que nós queremos destacar. A diferença é a verdade. Todos nós aqui, senhores, somos pais ou mães. Os deputados, as deputadas, o governador também é pai. E justamente sabe o que é esta dor, mais do que eu, mais do que qualquer um de nós. E justamente não querer tripudiar, fazer justamente um debate político, sendo que as decisões da justiça foram cumpridas e serão cumpridas, seja o preço que for, serão cumpridas, porque isso é responsabilidade com a vida. Isto é responsabilidade com a vida e o governo não abre mão. Muito obrigado.